E aí, pessoal, estamos aqui com o mestre FIDE Luiz Loureiro. Tudo bem, Loureiro? Tudo bem, Felipe? Bom dia a todos. Bom dia. Eu vou fazer um leve resumo do currículo, da carreira do Loureiro para quem, porventura, não conheça. Enfim, é mestre FIDE, carioca, de 1954, mas além de jogador, é jornalista, cronista, organizador de eventos, é, já foi comentarista, é professor e tem toda uma vida dentro do xadrez para alguém que se intitula um enxadrista não natural. Mas aí isso ele vai explicar na própria entrevista. Bom, tem várias participações em brasileiros, já foi campeão carioca. Não vamos gastar mais tinta falando dos títulos, vamos tentar entender a vida por ele mesmo, né? Como é que foi esse começo do jogo, essa introdução inicial com o xadrez? Bom, Felipe, eu me coloquei como jogador não natural, não espontâneo, porque para começo de assunto, comecei muito tarde. Eu era um cara curioso, dispunha de uma enciclopédia básica e fazia pesquisas temáticas, ah, de passarinhos a insetos, episódios históricos, características de países, e aí eu resolvi fazer uma sobre jogos. E a enciclopédia Barça tinha um capítulo maravilhoso sobre xadrez. Eu convidei meu irmão para aprender junto comigo. Lá tinha as explicações essenciais. Eu não sabia que na minha família tinha havido meu avô, que eu não conhecia, mas ele deixou, inclusive, um joguinho de peças de marfim, e meu pai conhecia o jogo. Mas foi tudo de forma autodidata. Eu e meu irmão jogamos intensivamente durante 6 meses, eu tinha 14 anos, estava fazendo aí no ginásio, e, por coincidência, no mesmo ano, meu pai me deu um livro espetacular, Estratégia Moderna de Xadrez do Pachmann, ainda indescritível. E um pouco depois, minha tia me deu o arredrez magistral do tal, contando o match dele, a vitória sobre o Botvinnik, com ganho do Campeonato Mundial em 1960. Eu tenho que atribuir a essa fortuna, talvez ter começado muito bem sem haver professor, sem frequentar clube. 4 anos depois, eu já tinha 18 anos, eu fui jogar meu primeiro torneio oficial, que foi um acesso ao Campeonato Carioca. E o meu rate saiu, para meu grande espanto, de classe A em 1958. Eu comecei a frequentar o Clube de Xadrez de Guanabara, que era um clube, como até hoje, de uma única sala, mas um clube ecumênico, um clube que juntava os jogadores de todos os demais clubes. Tinha um calendário, uma atividade incessante, mas não tinha instrução. Ao contrário de São Paulo, era muito raro no Rio encontrar um clube com um instrutor, um técnico de xadrez. E daí em diante foi fascínio puro. É nesse período eu já tinha ido para o pré-vestibular, passei em física muito bem classificado, eu era fascinado por física, como também o próprio Mac e outros jogadores da minha geração aqui no Rio, o Arthur Thompson, Bruno Rodolfo, que fizeram carreira científica. Acho que é uma associação muito clara. E quando eu apresentei, 3 anos depois, o desejo de me profissionalizar no xadrez, eu não tinha ganho nenhum título importante, nem mesmo aqui no ambiente do Rio. Meu pai me fez duas perguntas. Você tem certeza que isso é sua escolha profunda? Eu respondi que sim, naturalmente, porque eu estava cursando a universidade. Não é que ele tenha ficado decepcionado, mas a segunda pergunta dele foi mais que você tem certeza que isso vai te satisfazer intelectualmente pelo resto da vida? E eu respondi, pai, acho que isso vai acontecer não apenas pelo interesse motivante, as muitas facetas do xadrez, mas é porque realmente eu tenho um grande entusiasmo pelo ambiente do xadrez. Era um ambiente muito gostoso, era um ambiente de debate, e nós estávamos em plena ditadura. Então, essa situação acabou se resolvendo, como acho que acontece na vida de qualquer profissional, você deve ter essas mesmas experiências semelhantes. É um pouco caótico, um pouco aleatório, é muito aleatório, é totalmente aleatório, porque, proverbialmente, o Brasil não tem uma estrutura de fomento, né? Com poucas exceções em ambiente, que é o caso de São Paulo. Então, a minha caminhada já vai ser o 46º ano. Eu acompanho, como digo, com frequência para ele mesmo, eu sigo o líder, que é o nosso decano aí, o Hermann Klaus von Hemsdijk, que é o único mais antigo que eu. E eu nunca tive um ano sequer sem trabalhar em xadrez intensivamente. Por isso, o meu currículo, embora não seja de super campeão, ele foi cobrindo tudo que eu achava interessante, exceto ser cartola, embora eu respeite uns poucos desses cartolas.
Mas de tudo para promover o jogo, de tudo para me envolver profissionalmente, de tudo, inclusive, para obter uma fonte de renda, de forma ainda muito precária, o tempo todo, em qualquer período, né? Eu simplesmente corri atrás do xadrez, eu consumi xadrez, eu vivenciei xadrez, eu penso em xadrez, mas não é a única coisa que eu faço na vida. Eu Legal. também presto atenção às mulheres. Então, essas duas coisas são os dois jogos mais deliciosos que pode ter no universo com respeito a eles. Então, por isso eu estou aqui, acho, e ainda perseverando, apesar de ser um dinossauro. Bom, vamos lá. Antes da gente entrar em outros âmbitos do jogo, né? Uhum. Como jogador, você citou dois livros que são considerados muito bons, e de cara já chegar com Estratégia Moderna, depois esse do Match. Você lembra de outros livros que você acha que te ajudaram muito, ou que você tem um carinho especial que você leu, talvez nessa época mais inicial, que você fala, não, esse livro deu uma guinada no meu jogo? Bom, havia aqui uma limitação muito grande de acesso, né? Até porque uma coisa famigerada imperava nesse período, que era você comprar um livro importado, você pagava o escandaloso dólar dobrado, ou até mesmo escudo dobrado, ou peso dobrado. Imagina você chegar a ter um preço de capa $10. Não, você vai pagar 20. Uhum. Então, isso dificultava muito. E eu comecei, por exemplo, no Guanabara, e tinha interesse em pegar o dinheiro que eu podia ganhar, por exemplo, dos torneios de pinho, e comprar livro. A biblioteca do Guanabara era muito boa. Tinha, inclusive, alguns exemplares históricos de livros raros e coisas do tipo. Eu estudava bastante lá e fui adquirindo sempre como autodidata, né? De procurar as boas fontes. E isso você só encontrava em literatura estrangeira. Então, você tinha que comprar livros em inglês. Sem ter cartão de crédito, eu embalava dólar e mandava no envelope velado. Quando acontecia de encontrar em algumas boas, excelentes livrarias que tinham, instantes completos de xadrez em vários locais do mundo, porque isso é uma das delícias do jogo. É um jogo mais ecumênico, é um jogo mais universal, é um jogo mais democrático que tem, e o mais bem registrado. Então você podia, mas tinha que ter dinheiro para pagar essa coisa absurda de dólar dobrado. Então esses outros livros foram aos poucos sendo coletânea de jogadores. Eu estudei profundamente o Alekhine. Nisso, eu e o Kasparov estamos lado a lado, porque ele dissecou o Alekhine de uma forma muito profunda. Até lembro uma passagem que nós perguntamos a ele a partir do hatch com o Alekhine, com aquela assombrosa combinação que tem, sei lá, 3 fases de 20 lances no total, e aí o pessoal colocou, tem alguma partida melhor que você tenha jogado? Eu disse, olha, eu não posso jogar melhor do que isso, foi a expressão do Kasparov. Então, eu estudei as coletâneas de partidas. Como era em inglês, né, a gente ainda usava também a famigerada notação descritiva, que é um atraso de compreensão. Isso tudo eu fui compreendendo aos poucos, porque como você tem dificuldade em trocar ideias, né, apesar do ambiente na época ser bastante rico, mas é um ambiente, como eu falei, informal, social. Não havia ainda uma proposta de ter treinadores regulares. Mas, felizmente, eu fui para São Paulo mais tarde, né, e pude trocar experiência com vários colegas. Alguns eu acompanho, respeito e procuro, inclusive, me emular por eles, como o James Mário Toledo, o Peliquian, para citar dois exemplos muito caros que eu frequentei, tive a oportunidade de conhecer família, ir a casamento e ainda visitar regularmente. Então, além dos livros, o ambiente de xadrez tem esse tipo de caminho, uma aprendizagem muito ampla. Você joga em locais diferentes, você tem que, portanto, ter um bom estômago. Você vai chegar e vai disputar, por exemplo, um campeonato universitário, como aconteceu comigo em 75. Foi talvez o gancho final para me profissionalizar no final desse ano. Eu participei pela primeira vez, em único, nos Jogos Universitários dos Juros, e nós ganhamos pela primeira vez em única de São Paulo, lá em Alagoas. Aquilo me deu um grande entusiasmo. E depois joguei o campeonato estadual no Rio de Janeiro e não perdi partida nenhuma. Eu poderia ter ganho, mas estava inspirado pelo Petrossa na solidez importante para saber se eu era capaz de enfrentar jogadores como Olício Gadia, Márcio Miranda, Manginho, que tinham sido campeões brasileiros várias vezes, Luiz Mar Brito, que veio para cá e ficou no Rio depois do campeonato brasileiro, que ele havia participado no ano anterior. E por aí, outros jogadores da minha geração, que são todos brilhantes, como o Limpe, o Sadia, o falecido Ricardo Teixeira, outros próximos, inclusive, né? Diferença não tão grande de idade.
Mas os livros que me marcaram bastante, como também úteis na minha outra atividade, que foi assumindo praticamente desde o primeiro instante, que é ensinar xadrez. Ensinar xadrez tanto no sentido de dar aulas particulares ou coletivas em clubes, ser técnico de xadrez, mas também ser segundo, trocar ideias sobre o talento de uma pessoa que, no entanto, não é completo. Por exemplo, mesmo grandes jogadores, como o Messi, tá, tem limitações. O Caruana tem limitações. O Carlsen tem limitações. Existem posições também que eles não querem jogar. Como é que eles conseguem encaminhar o que é melhor para eles? Então, esses livros, vindo de certos autores que têm uma visão muito bem definida sobre o que você pode passar de um assunto complicado que todo e qualquer estudante interessado possa entender. E entre esses autores que conseguem essa façanha, eu destaco o Andrew Schultz. E os livros dele só têm um pecado, são muito numerosos. E aí levou a certas comparações injustas, que ele seria uma espécie de Friedrich Reinfeldt, que é um autor muito importante nos seus melhores livros. Mas, obviamente, se você publica 80 livros, fica aquela suspeita. Será que todos vão ter qualidade? No caso do Schultz, a maior parte, a grandíssima parte dos livros dele são extremamente proveitosos. E esses livros me formaram, esses livros me auxiliaram. Mas as coletâneas de partidas bem comentadas, como, por exemplo, as do Polugaev, que foi um autor tardio, são maravilhosos para formar um jogador, em todos quaisquer aspectos. Abertura, meio jogo, final, técnica de qualquer tipo. Você vivenciar algo que é carente no Brasil. A gente compete muito pouco. Então, estudando com profundidade as partidas alheias, é como se você estivesse competindo através deles. E, obviamente, são os grandes jogadores, os grandes criadores da cultura e da técnica no nosso jogo e estão nos ensinando. Então, muitos grandes mestres podem se beneficiar desse tipo de enfoque. Eu chamo jogador guia. E eu também tenho os autores guia. No caso, um dos mais preciosos seria o Schultz. E os livros dele eu recomendo enfaticamente, a começar por Estrutura de Peões, que tem versão, inclusive, já em espanhol, atualizada, tem em inglês, obviamente, Estrutura de Paulo Stiles. Livros como Escolher um Lance no Xadrez. The Inner Game, que é uma preciosidade que lembra as dificuldades inerentes ao xadrez. Porque o xadrez é um esporte único, já que ele é completamente interno. De todos os esportes físicos que nós conhecemos, qualquer um deles pode ser imitado. Basta quem se interessa por basquete ver que o Kobe Bryant é incrivelmente um clone do Michael Jackson. E ele se instruiu dessa forma. Todos os lances que ele fazia em quadra tinham a base da inspiração da atitude e do modo em que o Michael Jordan jogava. O que é incrível. Eu posso tentar imitar o Federer, o Djokovic, o Nadal, um pouco mais difícil, né? Mas ele é canhoto, eu não sou. Mas o Nadal nasceu destro. Ele foi instruído pelo pai e pelo tio a desenvolver de forma extremamente antinatural o tênis dele sendo canhoto. Se você olhar, ele assina com a direita. Ele não é um canhoto natural. Então, tudo isso mostra que os esportes físicos, né, mais com a tecnologia que se dispõe hoje, podem ser analisados minuciosamente e imitados, fisicamente imitados. Embora haja condições que é praticamente impossível de se reproduzir. Quem é que vai encontrar um cara semelhante ao Usain Bolt, por exemplo, ao Phelps, né, coisa do tipo? São qualidades da pessoa, mas o xadrez tem uma dificuldade. O que você pensa, Felipe, como grande mestre, mesmo você não é capaz de explicar completa e cabalmente para nenhuma pessoa assimilar 100% do conteúdo. Porque o jogo é dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. E isso é a maior dificuldade que torna o xadrez ainda mais valoroso, porque nós lidamos com essa limitação. Fora o fato que é um jogo silencioso, de reflexão, portanto, né? E não físico, entre aspas, né? Mas ele é muito desgastante. Todo mundo que já jogou um torneio completo, em condições oficiais, assim, de xadrez clássico, sabe como é. Então, eu recomendaria os livros do Schultz e os livros muito bem comentados de qualquer jogador que tenha se dedicado a criar uma obra além da própria demonstração de competência. E aí tem muitas, as coleções são maravilhosas, coleções de partidas comentadas, botiquim, tudo isso eu tentei assimilar. Não, muito, muito bom. Bom, o Schultz é um autor que eu gosto, mas eu vou ser sincero, eu acho que eu li só uns 3 livros dele. Então eu estou atrasado por uns 77 só.
Mas tudo bem, uma hora a gente chega. Uma hora se atualiza. É, bom, só ainda como jogador, sei, não era fácil o acesso ao material, mas pouco a pouco foi chegando, tinha um ambiente, tinha alguns torneios, de novo, não tinha muito, mas tinha alguns torneios. Você acha que a sua evolução, eu sempre acho interessante, veio de você era aquele cara que estudava sozinho, assim, sentava, ou era uma questão mais de só jogar no clube e se esforçar para melhorar ali, ou intercâmbio de estudo com algumas pessoas da sua geração? Bom, eu tenho uma fase que se provou crítica, né? Vamos lá, por capítulo, né? Então, a partir de 75, eu comecei a me interessar pelo acesso ao Campeonato Brasileiro. Eu joguei a primeira semifinal em 77, em Curitiba, mas não passei para a final. Em 81, já no Maranhão, eu era campeão estadual, pude viajar para São Luís, joguei encadeado a semifinal, que eu passei, e a final longa, com 18 jogadores, coisa desse tipo. O Sunier já começando a dominar os resultados todo do Mundial. Desculpa, do brasileiro. E o ambiente no Rio tinha bastante torneios internos, alguns qualificados, considerando aqui a média de jogadores. Na época se fazia eventos, inclusive, que hoje parecem estupendamente raros, como o match Rio-São Paulo. Naquela época era mais equilibrado, né? Hoje seria difícil mesmo. Matches em 10 tabuleiros. Eu me recordo, isso foi organizado, inclusive, no Xadrez Guanabara. E você tinha, como você observou, mais acesso à literatura. Mas, basicamente, era estudo próprio, solitário. Não há muito hábito aqui, para dizer de uma forma diplomática, como acontece entre os armênios, entre os americanos, estudos coletivos. Entre os russos, quando fazem preparação para Olimpíadas, campeonatos europeus de conjunto. Então, dessa forma, você não troca experiência. Alguns jogadores são mais generosos que outros nas análises. Quando você joga uma partida, é importante demais ter aquele post-mortem, como diz, uma autópsia da partida, e é preciso falar com a honestidade. Então, isso também era um jeito de você aprender e ganhar uma experiência direta, mas era raro ter uma oportunidade dessa. Então, a partir do primeiro campeonato brasileiro que eu joguei a final, em 81, que até então era o mais forte, eu fiquei em quinto lugar e só perdi uma partida para o Herman Cláudio em 18 competidores. Mas, dali por diante, eu tinha que estudar mais sério. Só que você, por ser o artista do circo, né, tem que se manter, pagar as contas, inevitavelmente, não havendo um circuito, não havendo, como acontece nos Estados Unidos, um grande número de torneios remunerados, abertos, mesmo que sejam bem concorridos, para você fazer um tour. As jogadoras nos Estados Unidos competem em dezenas de eventos ao longo da temporada e participam até em 300, 400 partidas. Há torneios premiados de ping, há aquele jeito de emparcerar em que você pede bye ausente em 2 rodadas, mas o sujeito fica rodando, é como se ele fosse um desses cantores de estrada. Ele vai rodar e vai ter remuneração suficiente. Há incentivo com prêmios de todo tipo, o cara que mais participa, o cara que vem de longe, o cara que traz alguma coisa diferente ao torneio, que é chamada personalidade do torneio. Enfim, lá montou-se um circuito com a cara deles, o jeito deles, bem peculiar. Aqui você precisava cobrir também a dificuldade de distância, né? E nem todos os estados do Brasil têm sequer um mínimo de estrutura para estimular que você saia do seu e vá lá competir. Por exemplo, você pode ter um bom torneio, como Caxias do Sul, mas, em geral, o movimento de xadrez no Rio Grande do Sul é muito abaixo do que se esperaria pela riqueza e tradição. Inclusive, a Herman Cláudio, o Mac, nasceu no Rio Grande do Sul. Então, não falta talento em lugar nenhum. O Rafael Leitão nasceu no Maranhão, o Vesco veio de São Paulo, vocês são de São Paulo. E por que São Paulo? Essa é a segunda fase. Depois de jogar ao longo da década de 80 os campeonatos brasileiros, eu fui convidado para participar dos jogos regionais e jogos abertos de São Paulo. O que, para mim, foi realmente uma maravilha, em todo sentido. Eu ficava deslumbrado em ver aquele mar de gente, meninas, coisa que no Rio praticamente não tinha, não havia nada que parecido com uma competição desse tipo. E é bom lembrar que o xadrez tem outra peculiaridade. Nós não somos feminino, masculino, nós somos feminino absoluto. O xadrez não é, nesse caso, uma censura de gênero, sexo, chama do jeito que quiser.
É simplesmente uma separação que preserva aquilo que as meninas fazem exclusivamente e todo o resto que está liberado, se elas tiverem nível técnico, resultado esportivo, basta lembrar de empolgar. Uma mulher pode ser campeã mundial absoluta do seu esporte. É um único isso. Então, é sempre bom lembrar. Mas em São Paulo, os Jogos Abertos nunca permitiu isso, né? Sempre separou menino e menino. Mas, mesmo assim, é uma maravilha ver dezenas de cidades participando. Então, eu comecei a jogar para Santa Bárbara do Oeste, graças ao Paulo Bart. O Teixeira foi junto na primeira vez, ele montou uma equipe semi-carioca. E daí por diante eu comecei a ser considerado o mais carioca dos paulistas, ou o mais paulista dos cariocas aqui. Como eu era recebido na volta. Você está muito paulistinha. Eu disse, ainda bem. Tem coisas que vale a pena na vida, e isso valeu imensamente. E aí eu pude trocar mais experiência daí, meu envolvimento com meus colegas, com o James e o Peliquiano, que eu citei, e também as coberturas, porque eu ia fazendo, mesmo numa atividade, por exemplo, eu cheguei a jogar o Memorial Covas, né? Participar do evento internacional de excelente nível, que era feito lá regularmente a partir dos esforços do Horácio Medeiros e com aquela visão ambiciosa de construir a base para o jogador de xadrez terem mais sucesso no seu trabalho do dia a dia, feita pelo Zé Alberto. Então, desse modo, eu acabava, eu virando comentarista, trocava ideia, entrevistava o jogador, publicava. Não quer dizer que eu fiz isso todas as vezes que eu participei. Teve ocasiões em que eu fui comentarista exclusivo. Então, isso foi me dando bagagem. A gente discutia, falava sobre as posições. Foi aí que eu vi, o pessoal colocar uma posição, o que você pensa nisso? A gente trocava ideias, trocava até mesmo revelações importantes. Mas, no geral, o trabalho cooperativo aqui é muito raro. Eu só posso citar um caso em alto nível, que é do trabalho em parceria do Leitão com o Miro, que levou, inclusive, à perda do caminho para o pobre garoto, já que o Miro sugeriu que o Leitão deixasse de jogar D4 e passasse a jogar E4. Brincadeira, Pedro. O propósito do Miro foi alargar a visão do Rafael em relação ao xadrez. E isso fez muito bem a carreira de ambos. Não é que se discutir. Foi nessa época que eles avançaram tanto nas Copas do Mundo, chegando até a quarta rodada. Ambos, né? O que é uma grandeza. Né? Não, sem dúvida. Agora, antes de entrar, porque você tem muitas mais facetas, e é interessante porque você mostra que você nunca... Porque tem casos que a pessoa joga xadrez, ela para xadrez, começa outra coisa, para uma coisa, começa outra coisa. Você vai tudo mais ou menos, vai indo de maneira mais fluida, mais junta, né? Mas só para pelo menos dar por hora deixar a parte de jogador de lado e vamos focar em outros momentos, eu queria perguntar para você qual foi o lance da sua vida, ou porque você achou brilhante, ou por causa de alguma história interessante, enfim, fica à vontade para citar o que você quiser. Tá, isso aí eu sempre vou me remeter a duas situações, porque ambas têm uma retaguarda que não é normalmente registrada, né? Que é as condições esportivas em que você disputa, às vezes, pura e simplesmente a última rodada, que tem mais significado, ok. Mas tem também a questão do cansaço ou alguma coisa extraordinária que marcou o ambiente onde você estava disputando essa rodada. Então, eu me remeto à partida que eu joguei com o Gaui, que você ilustra aí com o diagrama, e que me permitiu, ao fazer um lance secreto, naquela época tinha isso, as competições duravam, mesmo as internas de nível estadual, quanto mais campeonato brasileiro e torneio internacional, normalmente 2h30 para 40 lances. O primeiro controle, ou seja, você cumpria uma sessão de 5 horas e depois o jogador que tivesse o lance esgotado esse tempo tinha que fazer o famoso e ameaçador lance secreto. E a partida continuava numa sessão posterior, podia ser no mesmo dia ou em outros dias. Eu tive bastante experiência com isso, às vezes ficando pendurado com 3, 4, 5 partidas simultaneamente sendo jogadas depois da rodada comum. Isso é muito cansativo, é muito exaustivo. Para quem acha que xadrez não é esporte, devia ter experimentado uma dessas. Eu cheguei a perder em evento 2 quilos, isso ao final de 15 rodadas e tal, sem problema. E olha que eu gostava de me alimentar, hein? Então, desse modo, por que essa partida é importante? Era a última rodada do campeonato estadual,
eu tinha que ganhá-la para poder ficar empatado com o Ricardo Teixeira e disputar um match pelo título. Era assim que era feito. Não se recorria a critério de desempate. Ninguém reclamava de jogar segunda, quarta e sexta, quando os torneios eram no Rio, e jogar num período assim de uma semana, quando era uma cidade do interior, que era o caso dessa. A gente estava jogando em Teresópolis, no batalhão de Petrópolis, no batalhão de caçadores, que era uma instalação do Exército. Então, a gente estava sujeito a toda essa disciplina. Essas circunstâncias todas se, digamos assim, condensaram nesse último momento. Eu fiz um lance bispo D4 que leva a um final de cavalo purinho, com um peão por cada bando. Eu tinha que ganhar essa partida. Mas eu estava aplicando algo que eu sempre expliquei para os meus alunos como um dos macetes memoráveis. Em finais de cavalo, o inimigo público número 1 do defensor é um peão da torre, porque o cavalo gela de pavor quando vê o peão da torre, já que ele não pode passar para o outro lado. E foi baseado nisso que eu ganhei a partida e pude jogar um match que eu também venci, sendo pela primeira vez campeão estadual. Então, depois de 6 anos, para juntar com aquilo do início, eu, como profissional de xadrez, consegui um dos meus objetivos. Foi nesse ano que também eu fui jogar Campeonato Brasileiro, etc., logo depois, e aí coisa engendrou. A segunda partida que eu cito, não por ser apenas um grande mestre, como Leitão, é que foi uma partida executada depois de uma solenidade que se estendeu por 2 horas na Câmara de Vereadores de Americana. Era Campeonato Brasileiro, 1996, e nós tivemos que aguardar o Rafael super constrangido, e a gente brincando com ele. Aí, Piga, você está atrasando todo o torneio, hein? Ele recebeu a comenda lá, a condição de cidadão honorário, todo esse negócio. Então, foi uma sessão muito cansativa e uma partida muito intensa. Eu joguei uma ideia nova na época, que era muito rara de se ver, numa eslava, que eu tomo em G6, tomo em D5 com o peão de E, a estrutura fica aparentemente mais dinâmica, e o Rafael reagiu corretamente até certo ponto, mas eu pude passar esse lance cavalo C5, que aproveita uma concessão importante que ele tinha criado na diagonal. E o lance é feito sem dama no tabuleiro. Com isso, eu adquiri uma vantagem muito boa, mas que depois eu desperdiço no apoio de tempo. Ele também estava, mas a partida ficou meio fora de controle e acabamos empatando a proposta dele. Mas depois ele me deu umas surras homéricas, né? Então eu estreiei bem, mas não consegui manter o pique nos confrontos com o Rafael. Foi se tornando cada vez mais forte, né? E cada vez mais executivo. E aí eu sofri um pouco com isso. Parece que é uma vingança, ele não perdoou esse empate no início. Por sinal, o Rafael é exagerado, dizer que eu casei 8 vezes, né? Eu só casei 4. Então ele está dobrando a meta que nem a Dilma. Bom, a gente vai fazer um vídeo explicando o lance do finais, né? Também vamos deixar a partida com o Rafael para quem quiser ver, com os comentários do próprio Loeiro, que está bem interessante. Agora agora, alguns assuntos ainda são dentro do tabuleiro, mas talvez não como você, como o portador das peças brancas ou negras, né? Eu queria que você falasse um pouco exatamente dessas outras experiências, como organizador de eventos, comentarista, assim, as experiências mais marcantes, talvez, da sua carreira. Sim, obrigado. Você está me deixando emocionado, porque nem sempre a gente para olhar o caminho, né, percorrido com devida calma e até mesmo uma nostalgia muito positiva, porque eu sempre tive enorme prazer no xadrez e com as pessoas, as boas pessoas que eu conheci. As pessoas que não eram tão boas, eu simplesmente não deixei afetar nem a minha expectativa, nem a beleza de estar curtindo esse tipo de escolha que eu fiz, meio louca. Tá? Eu me lembro também, infelizmente, nesse percurso a gente vai ter que se referir aos amigos, até alguns mais saudosos, tal, que já não estão com a gente. Então, o Gouveia, quando soube, eu me lembro perfeitamente a cena, eu ia me envolver assim, de cabeça, literalmente, chamou, e o Gouveia tinha sido campeão brasileiro em 75. O Gouveia era um jogador prático, né, inacreditavelmente solto, assim, muito dotado, um improvisador nato, e ganharia de novo o Campeonato Brasileiro 12 anos depois, em Gramado. E ele dizia, puxa, isso eu sempre tive vontade de fazer. Você é um doido, mas eu espero que você seja feliz. Aí, as outras experiências vieram também por falta de material humano.
O James sempre disse, não, você acha estranho que a gente te chame para trabalhar aqui? Mesmo em São Paulo, a carência disso. Então, você tem que organizar, por exemplo, projeto de xadrez escolar. Eu, por 2 vezes, participei durante 4 anos, cada um no Rio, o projeto Clube Esperto, e aqui em Niterói, onde eu estou morando também, mas não em forma contínua. Eu, às vezes, até brincava de forma meio rancorosa, dizendo, o projeto não pode ser vagalume, acende, apaga, dá aula um semestre na escola e depois não volta. Tem que haver segmento, tem que haver um compromisso. Por que isso não pode ser mantido, né? Eu fui coordenador pedagógico em anos e tive que lidar com um grande número de pessoas. Então, isso é a minha faceta como habilitado, né? Isso sempre foi muito sério para mim, sobre a questão de como você ensina, como você formata um curso básico de instrução de xadrez. Então, tinha que ser enquadrado dentro da duração de uma aula por semana, num semestre letivo, que não são 6 meses, né? Um semestre letivo é bem mais curto. Na verdade, são 16 aulas. Só que a gente tinha mais condições, porque não basta ensinar, você tinha que levar a criança para o ambiente de xadrez. Então, desde fazer torneios internos na sala, fazer um torneio dentro da escola, fazer um torneio entre escolas, mas tudo isso dependia do poder público. Só que a gente foi conseguindo. E, inclusive, houve uma época que, nesse primeiro projeto no Rio, a geração que foi formada principalmente pelo esforço de muitos instrutores extremamente dedicados, criativos, superavam os problemas de falta de estrutura de um país que nunca se resolve. Então, eles acabaram insuflando essa paixão pelo jogo, essa justiça do jogo, essa acessibilidade. O jogo de xadrez é para rico, pobre, alto, baixo, saudável, não tão saudável. E ele é profundamente democrático. Então, esses garotos formados foram levados por clubes, porque eu criei uma espécie de draft, tá? Guardar as devidas proporções. Eu estimulei os clubes a filiar esses jogadores. E, por exemplo, um clube como o Tijuca, Tênis Clube, que é um clube de classe média na Zona Sul, muito bem instalado, isso era um prêmio para os garotos. Pois esses garotos formaram uma equipe na classe C e varreram os adversários. E ganharam, o primeiro ano que eles jogaram, você tinha uma equipe com garotos de 13, 14, 15 anos no máximo, que já estavam, inclusive, completando os cursos, já tinham alguns deles saído da escola, que foram no projeto Clube Esperto. E eles ganharam o Interclube de classe C. No ano seguinte, eles ganharam o Interclube de classe B. Isso é uma façanha histórica aqui no Rio de Janeiro, e que prova que é viável você fazer um projeto que cria talentos, cria valores, se você abrir esse projeto amplamente. Mas a minha dificuldade, você não podia, por exemplo, conseguir que os garotos frequentassem a qualquer hora o clube. Ora, eles não são sócios atletas, então você vai criar limitações. Então, esse tipo de atraso no Brasil é que acaba desperdiçando muita gente que tem talento, muitos garotos que podem sonhar longe. Então, tinha que desenvolver esse lado, como instruir, como organizar. E aí comecei a fazia a cobertura jornalística. Escrevi no Jornal do Brasil primeiro como substituto da saudosa Ilusca Sima, que era uma pessoa que tinha enorme talento, foi acusada muito injustamente, mas ela tinha uma dúvida, o que ela faria bem na vida. E ela que tinha brevet de piloto de avião civil, ela tinha curso de tiro, ela era arqueóloga e ela era a mulher do ministro da Fazenda, né, em 75. E ela comentou xadrez, ela fez alguns dos maiores eventos da história do xadrez. O ainda lembrado aberto lá da ESAR, que foi uma coisa ampla, um dos maiores torneios abertos feitos. Ela também fomentou torneios aqui no Rio. Ela, através do Mário Henrique, conseguiu fazer 2 interzonais simultaneamente, feminino e masculino, em 79 no Rio. Eles não eram responsáveis pelo interzonal de Petrópolis. Então, o Brasil é esse país singular. No intervalo de 6 anos, você faz 2 interzonais. Imagina, eu fui coordenar a parte de controle da informação lá no Copacabana Palace, que foi onde sediaram esses 2 eventos, o interzonal feminino e masculino de absoluto, né, de 79, e tinha que lidar com as coisas ainda artesanais, né? Como você transmite os lances para os murais, como você faz o boletim, coisas do tipo. E eu conversava com o Petrossi num dia, com o Ribner no outro, com o Porte, escalava um negócio, mas por quê? Porque, na verdade, os encarregados, os diretores, não estavam fazendo o seu trabalho.
Nesse evento, eu perdi 10 quilos durante um mês. Eu tinha taquicardia e eu tinha 25 anos. Eu tinha uma saúde muito boa, de tanto que eu trabalhava. Então, isso indica uma falta de mentalidade, uma falta de estrutura, que ainda persiste. E é por isso que você acaba fazendo muita coisa. Eu, então, fui cobrindo praticamente tudo. Teve períodos na minha vida que eu tinha 7 atividades no xadrez. Eu escrevia para o jornal, eu escrevia para revistas, eu dava aula, coordenava projeto, eu competia também período, nesse mesmo compasso aí eu fazia as coisas de longe, né? Mas quando podia dar aula de longe, não tinha internet. Então, quando você conseguia certas coisas, como ficar 40 dias jogando na estrada, em cadeia e 3 torneios, Campeonato Brasileiro, Jogos Abertos, mais internacional, você perde outras coisas. Então, é um dilema tremendo, né? E para São Paulo deu estabilidade nesse sentido. Durante 25 anos eu fui federado a São Paulo. Eu me lembro, por exemplo, de ter participado de um campeonato paulista em 2004, que deu uma barbaridade de prêmio. Até hoje, eu lembro que eu fiquei empatado com o Leitão, o Andrés Rodrigues e o Crosa, em primeiro lugar. E o Zé Alberto tinha aquele método dele, você não sabia qual era o critério de desempate, que só era sorteado depois da última partida terminada, para não haver nenhuma possibilidade de conchava ou manipulação. E o Leitão ficou furioso, o Andrés também, porque quem ganhou foi Crosa. E eu caí para 4º lugar, eu não podia ser campeão em nenhum dos critérios, podia ser segundo. E eu recebi R$800. Hoje, isso é prêmio mais alto que o primeiro prêmio do mais importante torneio que se dá por aí, caramba, se você atualizar os valores. E o campeão levou R$2.500. Então, tudo isso fomentava, por isso que eu estava lá jogando também, porque aí eu aproveitava e fazia um curso de capacitação. E graças a essa estrutura que foi sendo criada, e com um grande objetivo do Zé Alberto Ferreira dos Santos, que era fazer a Olimpíada no Brasil. As pessoas interpretam de uma forma muito negativa quando vê alguém fazendo aquilo que tudo nós queremos e sonhamos ver realizado, mas aí, por inveja política, ao invés de apoiar, quer destruir. A única coisa que o Zé Alberto não queria, nunca quis na vida, é ser presidente da CBX. Ele queria fazer tudo dentro do Estado de São Paulo. Eu acompanhei o Zé Alberto, me permita essa parte, que não é panfletário, não é defensivo, não é nada. É apenas um registro de mérito, que é essa uma das coisas que eu desenvolvi. Assim, olhando o trabalho do Herman Cláudio, eu sou uma espécie de memorialista. Então, eu vi o Zé Alberto querendo chegar a isso, realizar uma Olimpíada de Xadrez no Brasil. Assim como ele fez o evento em São Paulo, chamado Bilbao São Paulo, que era a caja de vidro, né? Lá o aquário que ele construiu durante 2 anos seguidos no Ibirapuera, para poder trazer aqui Carlsen, Aronian, Nakamura, Anand. É pouco. Fazer os eventos que ele fez de xadrez escolar, uma simultânea, né, no Ibirapuera, em que estavam presentes o Anand, o Karpov e o Kasparov, e eles não deram a simultânea. Tá? Inclusive, foi engraçado, porque eu estava lá para cobrir propriamente o evento e depois participar de cursos que eu estava dando através da FTX. E aí, um dos escalados para fazer a simultânea, um dos jogadores graduados, não pôde comparecer. O Alberto, você quer fazer a simultânea? Você pode fazer a simultânea? Tudo bem, eu vou fazer a simultânea. Né? Então, essas condições imprevistas na minha vida, no entanto, acabaram tendo um fio condutor, que foi o meu envolvimento múltiplo, exceto ser político, exceto ser católico. Porque, como eu sou muito objetivo, tá? Aquilo que eu pautar, eu vou tentar cumprir, e aí eu vou ter que brigar muito. Como, sendo jogador, eu tive algumas confrontações bem desagradáveis. Inclusive, acho que eu sou o único jogador que foi expulso numa semifinal de campeonato brasileiro. Olha que eu joguei 8 e me classifiquei em 7, não é? Então, porque aqui no Rio o pessoal achava que tudo tem que ser na base. Eu mando, você faz. Não é bem assim. Isso contradiz o que temos de melhor no ambiente de xadrez, que é debate. Que não é colocar a diversidade como que vem na frente. Pelo contrário, a diversidade pode ser um realce muito meritório. Uma pessoa que tem uma deficiência faz a mesma coisa que eu, ela é melhor do que eu. Eu não tenho nenhum problema. Se ela for tão esforçada quanto eu, se for mais talentosa, eu só vou aplaudir. Eu não vou desmerecer essa pessoa. Mas os políticos têm uma visão muito tacanha, de tipo, se não é comigo, eu não deixo nem fazer. E isso eu comprovei. Por isso eu estou fazendo essa janelinha. Me desculpa parecer assim interessado e tal. Não, isso é apenas uma questão de justiça. Isso é uma questão
da minha incrível trajetória, que eu ainda estou aqui, e com muita alegria. Então, aquelas pessoas que têm mérito, eu sempre tive enorme prazer em aplaudir. Por isso, eu comecei a escrever também verdadeiros ensaios. Meus editores ficavam malucos. Eu trabalhei praticamente nas revistas mais importantes, né? Contribuir com o Peão Quatro Damas aqui do Rio, a revista Preto e Branco do Fugute, quando ele estava no Paraná, a Lance também, aqui do Rio, de Brasília, porque o Marcos Rolando, editor, fazia mil coisas, ainda trabalhando, ele era funcionário lá em Brasília, funcionário público, e foram experiências maravilhosas. Eu fui juntando, e tem esse negócio, essa, digamos assim, cobertura tão diversificada, mas é também por uma necessidade. Eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar, mas a estrutura do país é muito precária. Então, você vai preenchendo esses lapsos históricos dentro do possível, mas isso, infelizmente, é muito individual. É bom lembrar que quando um esporte é bem sucedido, ele cria gerações, ele cria sequência, ele cria estabilidade. Eu vejo com enorme preocupação, e não é de agora, né? Não tem nada a ver com o mandatário de qualquer nível, seja na prefeitura de uma cidade, num estado qualquer, ou no país, no presidente, o declínio da formação do esporte, o declínio do interesse por outra coisa que não seja o avassalador abraço econômico que o futebol cria, porque é tanto dinheiro que as pessoas não querem mais prestar atenção em coisa alguma. Quem é o maior esportista brasileiro atual? E não é um jogador de futebol. Mas o Brasil hoje está muito raro em qualquer lista. Só para esclarecer, o maior esportista brasileiro é o Calderano, que é 6º lugar em tênis de mesa, o que é uma barbaridade. E ele já ganhou todos os principais jogadores chineses, pelo menos uma vez na vida. Ele tem 23 anos. O rapaz que ganhou o salto com vara no Rio de Janeiro desapareceu, embora esteja na Europa. Nunca mais foi capaz de chegar àquele nível de desempenho dele. Eu não sei as razões, mas você fica nisso. Você não tem mais corredores, você não tem mais nadadores, você não tem mais... Os esportes coletivos vão declinar tremendamente. O vôlei voltou a exportar todo mundo. Ou seja, nesse quadro todo, para não ser tão extenso, mas já sempre pedindo desculpas a quem cansativamente me seguiu até aqui, um pouco desse meu exagero explicativo, né, é porque eu tenho essa vocação. Eu olho e começo a registrar. Se eu tivesse essa memória sobre o tabuleiro, acho que eu jogaria bem melhor. Mas foi assim, juntando cada uma das oportunidades que surgiam, que eu acabei adquirindo não uma multicapacidade, mas uma multivivência. No tabuleiro, fora dele um pouquinho. Uhum. Agora, você tem alguns... Bom, para quem teve toda essa vida dentro do xadrez, teve contato com muita gente importante do xadrez. Então, acho que seria legal deixar registrado o seu contato com ninguém mais, ninguém menos que os campeões mundiais, ou ex-campeões mundiais. Eu acho que é um registro interessante. Olha, Felipe, isso é outra das coisas surpreendentes. E eu nunca me orientei a buscar, ou seja, a criar uma situação em que eu não seria. Eu não sou magnético, eu não atraio nada, mas, de fato, por uma dessas razões misteriosas que é impossível explicar, eu estive envolvido com alguns campeões mundiais de forma, vamos dizer, posso usar o termo íntima, no sentido de que eu... Vou dar um exemplo concreto. Por 2 vezes, eu jantei com o Karpov, na presença do Zé Alberto, em uma ocasião com o Giovanni Vesco, em outra com o Hermann Klaus. E o Karpov, muito descontraído, comendo horrores e bebendo todo o chopp que o garçom trazia cada vez que o copo dele se esvaziava, foi muito franco, falando sobre política internacional no xadrez, que ele conhece uma barbaridade. Ele conhece o cara que é o sujeito da zona, o presidente de cada país. Ele sempre, depois de cumprir, digamos, a saga dele aí, de grandíssimo jogador que foi, o maior conquistador de torneios, aqueles matches titânicos com o Kasparov, e que ele continuou depois, né? Ele estava sempre puxando os cordões de forma discreta, influenciando de forma discreta. É um cara muito afável, muito direto. Inclusive, eu me lembro a passagem dele, que eu fiz uma provocação, né, perguntando por que a União Soviética desmoronou. Ele, singelamente, se virou e disse: a batata feita na Ucrânia não consegue ser transportada até Moscou, não chega até Moscou. Aí ele fez um gesto assim, isso uma hora vai explodir. Né? Mas ele sempre foi um homem do regime, né? Ele foi condecorado, ele inclusive é deputado da Duma lá,
mas ele tem umas atitudes assim muito firmes, né? Eu não acho que ele fez jogo descendo quando o Kasparov foi enxotado da rua lá, no período em que ele se meteu como político da oposição a unir as oposições na Rússia, que ele criou lá a ideia da Rússia Branca, né? É o nome da coligação, não o que ele queria fazer. E acabou tomando uns cascudos e carregado pela polícia para a delegacia. Foi passar lá uns 4 dias e o Karpov foi visitá-lo. E instou com o juiz para libertar o Kasparov com uma questão de respeito geral, não apenas por ser o cara famoso, campeão que era, né? Então, conversando com o Karpov, foi uma ocasião singular. Depois, com o Kasparov, que esteve no Brasil, nessas várias ocasiões em São Paulo, e mais tarde no Rio, onde ele fez a pseudo-apresentação chamada Equipe Olímpica, que não era Equipe Olímpica, na verdade, não cumpria nada daquilo. Foi uma invenção, uma reinvenção do próprio Kasparov, baseada, inclusive, na carreira do Alekhine, né? Ele começou a jogar contra a equipe Olímpica, se dedicava muito, e com uma enorme habilidade, ele sabia de antemão que ia enfrentar. Ele escreveu uma série de artigos fabulosos em que ele mostra como ele construía, desde a abertura, um cenário no tabuleiro que tornava a vida muito difícil para o oponente dele. Então, ele era uma espécie assim de médico da alma do enxadrista. Ele via as fraquezas do cara e era capaz de articular uma sequência desde a abertura em que colocaria o máximo de dificuldade para o oponente. Bom, no caso lá do Brasil, ele tinha que enfrentar jogadores que ele não conhecia, porque, né, o evento lá em 1996 foi um tanto fora do modelo que ele havia criado. Ele jogava em turno e retorno com os mesmos oponentes e baseado na ideia que tinha uma premiação, o lado que vencesse levava integralmente. Mas ele venceu a Alemanha, a Suíça, outros países muito fortes, por aí a Argentina, jogando com 2, 3 grandes mestres. Claro que a simultânea relógio, mas era um desafio muito. E a equipe brasileira sortida e variada não foi capaz, né, de segurar, e ele também não cumpriu o modelo que ele mesmo havia imposto, só jogou essa sequência de partidas, né? E depois eu tive condições de fazer uma entrevista com ele, junto com o Marcos Roland, que a gente escrevia, né, eu escrevia na Lance, o Marcos estava no Rio. E, inclusive, tem aqueles prodígios. O Sokolik tinha editado um livro com todos os partidos do Kasparov até então, mas baseado apenas na impressão, era planilha, não tinha muito comentário, a não ser uma coisa ocasional ou outra. E ele abriu o livro, olhou uma partida que ele tinha empatado com o Liput, e lá no lance 32 tinha uma indicação de um lance, ele olhou para mim, olhou para o Roland, olhou para o Sokolik, not equal, I am bad. Eu disse, esse cara não tinha diagrama, Felipe. Esse cara está curtindo com a nossa cara. Não, aí ele foi explicar no tabuleiro que não era igual. Eu disse, está doido. Entende? Ele fez uma palestra depois desse evento contra a equipe olímpica brasileira, pseudo-olímpica, como eu me referi, e examinou o que tinha acontecido naquela famosa vitória dele na Lopes Aberta contra o Anand, no match, lá nas Torres Gêmeas. E ele indicou que, inclusive, à época, as máquinas não conseguiam decifrar se o sacrifício era bom. Ele sacrificava uma torre, né? E comentou que o erro do Anand foi de estratégia no match, porque ele havia jogado essa variante na 8ª partida e ele não acreditava que o Anand fosse repetir e se expor, digamos assim, ao martelo de preparação que o Kasparov sempre bateu muito forte, né? Um jogador de maior preparação na história. Fácil. Isso, por sinal, nos leva a fazer comparações, né? Aquilo que eu comentei que era uma discussão frequente lá no Guanabara, quem era melhor, Alekhine Capablanca, se Alekhine tinha fugido, esses papos todos. Como eu falei, o Fischer é o único campeão que não quis jogar estando em posse do título. Ué, se você sobe o morro, pega a bandeirinha, eu sou o melhor do mundo, eu sou o campeão de todos, você depois vai ter que descer pelo outro lado. Isso é parte do sistema. Alekhine não pôde fazer isso, porque morreu em posse do título, o único também. Eu espero que continue com essa exceção. O único, ninguém morre em posse do título, não vai tumultuar o xadrez. E perdeu uma vida importante. Mas, na hora H, o Fischer não se apresentou. Então, a gente pode olhar que, pela própria natureza do xadrez, em debate, aquela ideia voltariana, eu discordo do que você diz, mas eu vou defender até o último suspiro seu direito de dizê-lo. E se não houver isso de forma franca, inclusive na política do xadrez, então a gente não está aprendendo muito com o jogo.
E com esses campeões do mundo, eu pude conversar também brevemente com o Oi, com os pais. Eu acho que a gente deve ir para um caminho mais elevado, já que amamos um jogo que não dá, digamos, uma satisfação tão narcisística quanto os outros, do tipo físico. Eu sou o maioral, assim, claro, porque nós temos um mistério, que é a nossa própria cabeça. Sendo esse jogo muito mais difícil por causa de algumas razões que eu já citei. Mas é um jogo igualitário, é um jogo que dá enorme prazer, desde que você crie uma integração realmente plena, que você libera. Eu, por exemplo, nos projetos, eu estimulava as crianças, depois de explicar outra coisa que é maravilhosa no jogo. Esse é o jogo que mais carrega a história humana. Esse jogo que está aí há mais de 2 milênios, porque houve uma reinterpretação depois que a China se tornou um país mais aberto e mostrou as fontes históricas que eles conservam. Tem coisas lá na China que remontam a 4.000 anos atrás. Você sabe a roupa que o imperador, 2.000 anos antes de Cristo, estava fazendo o atendimento naquele dia, ou participando de uma solenidade. Você sabe os documentos que ele assinou, os documentos estão preservados. Então, quando esse tipo de acesso foi tornado mais fácil para os estudiosos aqui no Ocidente, a origem do jogo retrocedeu, e provavelmente é mais uma dessas invenções fabulosas vindo desses tremendos chineses. O jogo foi criado provavelmente uns 2 séculos antes de Cristo e viajou pelo mundo. É um jogo ecumênico, desde sempre. Então você fala Jadud, que vem da França, você fala Zugzwang, que é alemão, você tem a distinção em dar o nome às peças. Na Rússia você tem um barco no lugar da torre. Tudo isso é a história. E a história é o que nos faz humanos. Se eu conheço um pouco da história, eu tenho chance de saber a minha origem. Esse é um jogo singular, ninguém se importa tanto, mas deveríamos valorizar a história do jogo. E você tem certos cenários que até mesmo deveriam provocar curiosidade, vamos dizer, no dia a dia das pessoas minimamente interessadas nisso. Por que você tem cheque do banco e cheque do xadrez? A grafia é diferente, uma é com CH, a outra é com X. Mas por que o som é igual? Onde é que essas coisas estão ligadas? Por que você tem, por exemplo, no país do futebol como o Brasil, um país vem, uma nação vem jogar a Copa do Mundo, como aconteceu em 2014, né? Vestindo um uniforme branco e vermelho em forma de xadrez, a Croácia. Por que tem um clube no Porto, lá em Portugal, o Boa Vista, que é conhecido como os axadrezados? Eles jogam com uniforme preto e branco em forma de xadrez. Então, a história perpassa tudo isso e as pessoas não tiveram curiosidade aqui para explicar por que a Croácia joga com um originalíssimo uniforme de seleção nacional com um tabuleiro de xadrez. Carrega um tabuleiro de xadrez. Tem a ver com a história deles, com a liberação do jugo por Veneza daquele país que gerou a Croácia. Então, o jogo de xadrez carrega a história e eu tentei me influenciar nisso. Por isso, fui fazendo cobertura jornalística, ensaios, e por isso meus editores ficavam malucos. Eu fiz ensaios com 25 páginas em 5 partes na Lance sobre, por exemplo, novidades congeladas e fulminantes. Eu fiz um levantamento e comecei a registrar quanto tempo um cara preparou uma ideia bombástica na abertura e quanto ele teve que esperar para realizar. Eu cheguei a um prazo inacreditável de 25 anos. Uma partida do Velimirovic, uma ideia fabulosa que ele jogou. E jogou 2 vezes na mesma semana. Mas como é que eu ia comprovar isso? Eu tinha que ter registro biográfico. Então, o xadrez estimula a cultura, estimula não uma erudição, digamos, exibicionista, é que você tem que respeitar um critério, fonte. Por isso eu brinco muito, meus amigos sabem, meus colegas sabem, eu sempre estou cobrando fonte. E hoje em dia, com fake news, hoje em dia, com essa facilidade em você criar confusão, distorcendo ao máximo a realidade, as notícias da realidade, até a condição das pessoas, eu preciso saber que eu posso demolir um argumento que me foi apresentado por alguém, mas eu não preciso demolir literalmente esse alguém. Então, esse ambiente que nós vivemos de forma ampla, no mundo como um todo, mas muito exacerbado no Brasil, porque no Brasil a gente não resolve as encrencas, né? A gente vai empurrando com a barriga. Isso não faz nada bem ao ambiente do xadrez, isso não é compatível com o xadrez, isso não faz a alegria do xadrez. Eu lembro sempre que o Tal, que tem uma personalidade fascinante, carismática, um cara extremamente despojado, ele não ligava para dinheiro.
E eu tenho testemunho, inclusive, ó, do Christian Totti, do Darcy Lima, que quando ele ganhou o Mundial de Relâmpago lá no México, Mazatlán, México, é isso mesmo, ele estava completamente borracho, ele tinha bebido todos, ele massacrou o Vagânia. Ele ganhou uma baita dinheiro, ganhou um automóvel, chegou em casa, deu o automóvel para o irmão. Ele não tinha interesse em dirigir. O tal era completamente despojado, era mulherengo, noctivo, beberrão, uma pena. Ninguém escreveu tão belamente sobre o xadrez quanto o tal. Alekhine é muito bom narrando, Kasparov é detalhista, mas o tal era aquele cara que, pô, você vê a alma, você vê a luminosidade dele. E o estilo fera que é, né? Eu gosto de todos os estilos, eu tenho que jogar um pouquinho de cada, por isso que não funciona. Mas meu envolvimento não foi intencional, foi por causa do meu fascínio. E, inclusive, só para concluir essa parte, Felipe, se você me permite me exceder mais um pouquinho, meu compadre, o James Mano Toledo, fica por conta, minha comadre também, a Juliana Toledo, Juliana Camargo, né? Eles tentaram, uns anos atrás, me infundir o shogi, né? Aí me deram um tabuleiro, me explicaram as regras, eles têm projetos muito importantes, eles andaram jogando torneios, inclusive, aí por fora, né, de shogi. O James fez uma experiência de passar algumas temporadas nos Estados Unidos, trabalhando lá, e jogou também shogi, comprou livro em japonês, ele está fazendo uma série de... Os filhos jogam, o Nicolas, o filho, já foi, inclusive, campeão brasileiro na categoria dele, é quinto, sexto dan, coisa desse tipo. A própria James. Tem também tem jogadores no Paraná que jogam xadrez. Me fugiu agora, mas fico devendo. E aí eu falava para eles, vocês querem que eu me dedique a outro jogo? Vocês são traidores, vocês são X9, eu sou um jogador tardio, eu tenho que recuperar o tempo que eu não tive, dos 5 aos 18 anos jogando xadrez. Então eu não me envolvo com outro jogo, só tenho 2 jogos perfeitos no mundo. Não vou citar o outro para não ter pedradas aqui na minha cabeça. Justo. É um jogo muito difícil, mas é um jogo perfeito. Eu lembro quando eu era bem novinho, eu li essa matéria das novidades. Eu não tinha acesso a todas as edições. Eu lembro, eu li uma delas, aqui dos 25 anos, eu lembro de ter lido. Já nem lembrava, acabou falando, foi interessante a volta. Agora um pouquinho sobre o xadrez nacional, né? E aí eu já vou deixar 2 perguntas engatilhadas aqui para quem chegou até aqui vai ter direito a acho que 2 respostas que sempre o pessoal gosta. Primeiro, você falasse o seu envolvimento assim com Mequinho, se tem alguma anedota interessante ou divertida para falar dele, sendo ele o maior expoente do xadrez nacional. E a pergunta para te botar na fogueira é: quem que você acha que foi o melhor jogador brasileiro pós-Mequinho? Ai, você quer me fritar, senhor Felipe? Vamos lá. É mais um exemplo de como essa vida caótica, que todo mundo se envolve profissionalmente no xadrez, pode criar uma trilha surpreendentemente positiva mesmo, tá? O meu envolvimento com o Mequinho se deu de uma forma muito esquisita. Eu estava justo na faculdade, lá no Fundão, e um cara que eu conhecia de frequentar a Atlética, onde a gente jogava xadrez, tinha bilhar, não sei o quê. Eu jogava xadrez e tivemos até condições de fazer campeonatos por equipe, de acordo com as disciplinas. Então, tinha um pessoal da medicina, física, humanas, todas essas. E aí ele se aproximou e me perguntou se eu jogava xadrez oficialmente. Disse, olha, eu estou começando nisso, era 73, qual? Eu tinha jogado meu torneio no ano anterior, então ele explicou que era amigo do Mequinho através do grupo religioso que o Mequinho frequentava. O Mequinho é católico e ele achava o Mequinho muito solitário. O Mequinho tinha se estabelecido. Eu estou falando Mequinho como uma concessão, porque eu acho sempre interessante falar Mequinho, porque é um cara predestinado que tem rei no nome, meu amigo, King no nome, está muito bem, né? Então, o Mequinho precisava ter algum tipo de vida mais social, mais ampla. E ele se dispunha a me levar lá e apresentar o MEC. E foi aí que começou. Isso era 73 para 74. O MEC já tinha jogado o Internacional de 73 e ganho. E a gente foi apresentado no apartamento em que ele morava, no Leblon,
no chamado Selva de Pedra, que é um condomínio muito grande, morava no 18º andar. Eu me lembro perfeitamente. E onde isso vai ter importância é numa historinha, já que você me perguntou, né? Memórias vão pipocando. E levar para o túmulo não é bom, porque são coisas curiosas e que talvez explique uma coisinha ou outra da personalidade do Mac. E aí a gente começou a, digamos assim, a matar a curiosidade um do outro, mas o Mequinha é muito fechado, especialmente sobre o conteúdo do xadrez. Você não analisa posições com ele, você não tem opinião dele sobre o que ele pensa de uma posição, nem mesmo de um jogador, como jogador. Ele pode dizer do jogador como pessoa. Ele é um cara que brotou da terra, ele tem uma genialidade absoluta. O Mecking de hoje, o Mecking recente, o Mecking da volta, não é nem uma sombra do talento que ele tinha. E eu posso assegurar o seguinte, ele estudava muito pouco, sem nenhuma orientação. Ele tinha pouquíssimos livros. E ele se interessava de forma muito específica nesse tipo de literatura. Mas ele era muito ingênuo e sem vivência. E sem curtições. Você entrava na casa dele, Felipe, você não encontrava jornal porque ele não lia. Você não via nenhuma televisão porque ele não a tinha. Não tinha rádio. O apartamento dele era sumário, com o mínimo de roupa, o mínimo de móveis. Ele dispunha de uma empregada que fazia o serviço para a alimentação dele, e ele era muito espartano. E olha que ele não estava envolvido diretamente com a prática religiosa, tá? Não era monge, não era isso, não era aquilo. Isso tem a ver com um episódio que mais tarde, eu estou lembrando aqui, que aconteceu em Taubaté, quando ele já havia se mudado e a gente estava negociando, eu e o Ricardo Teixeira, o retorno dele no famoso match lá de 1991 contra o Nikolic, 12 anos depois de ele ter interrompido a carreira dele. Mas nesse início, o que me chamou a atenção? Ele era um cara bem disposto, mas que tinha umas manias diferentes para a alimentação dele. Eu achava que ele comia de forma muito restrita, como realmente um monge, mas não se alimentava como devia. Ele sempre foi magro. Nessa época ele treinava karatê e estava sob a inspiração de um período conduzido por presidentes militares. E quando ele ganha o internacional, o Médici faz o famoso comentário: seremos campeões mundiais da cabeça aos pés. Por quê? O Brasil tinha ganho a Copa do Mundo de 70, né? O nosso tricampeonato maravilhoso. E o Mequinho seria o complemento disso, já que estava literalmente invadindo o torneio de candidatos como o ocidental, né? Repetindo talvez a épica caminhada do Fischer. Só que o Mequinho tinha alguns problemas psicológicos esportivos, psicológicos no sentido do jogo, tá? Ou seja, ele tinha muito medo dos russos. Faz bem, porque o Fischer também tinha medo dos russos e não tinha resultado no início da carreira, quando o Fischer alega, por exemplo, conluio dos soviéticos, etc. Só que não vamos ver nos dois torneios de candidatos, no final da década de 50 e no início da década de 60, o Fischer só teve resultado negativo. Se você examinar o placar, ele não ganharia nenhum torneio de candidatos contra os russos. Não precisava os russos entregarem pontos. Eles ganharam os médios ou empataram os médios com o Fischer. Levou tempo até o Fischer começar a sentir que ele tinha, digamos, alcançado o nível para derrotar os caras que eram muito bons. Nós estamos falando Petrosso, Geller e tal. No primeiro torneio de candidatos, o tal fez 4-0 no Fischer. Então, era um fator objetivo. Mas você pode se defender psicologicamente alegando que os caras faziam conluio. As trutas em torneio de candidatos, eu não vejo nenhum indício de um russo entregar uma partida. Empate de montão acontecia, o que dá um baita descanso no torneio que tinha 28 rodadas, né? Você levava um mês e meio jogando. Mas o Mac não fazia análise disso de forma a separar as coisas. E por isso ele também não tinha orientação técnica. O Mac tinha problemas em entender, por exemplo, debilidade na cor. Ele simplesmente nunca percebeu esse negócio, como falavam que o Oiv não acreditava tanto naquele conceito de bloqueio do Ninzovich. Existe tendência que o próprio Kasparov, por exemplo, confessa que ele gostava de fazer lances largos com a dama. Se não tem alguém para bater no teu ombro e dizer, olha, sabe uma coisa? Esse lance aí não é tão profundo. Essa sua tendência está se manifestando aqui, naquele instante, lá atrás. Se isso persistir, você pode cometer um erro sério. Se você examinar as partidas do Anand com o Carlsen, por exemplo, no Mundial, o Anand, em 3 ocasiões, nos 2 matches, perde finais de peças pesadas, eu não gosto de chamar de finais, porque não são, mas é o termo que se usa, com um lance que é um desastre instantâneo, ou seja, ele perde um lance.
Não é que estivesse numa posição difícil, insustentável. Não, a posição era viável, mesmo que ele tivesse ainda que se defender. Mas você dá 3 vitórias para o Calcio em 5, baseado com uma. Antes tem algum problema com finais de peças pesadas, entendeu o que eu digo? A experiência que o cara pode adquirir em modo de obter mais compreensão do jogo tem que ser de alguém mais que vem e diga, olha, você precisa prestar atenção nisso. Olha, aqui você não está evoluindo, você não entendeu esse projeto, você não entendeu esse plano. O MEC não fazia isso, porque ele não conversava com ninguém. O MEC realmente não passava o lance secreto para o segundo dele, seja quem fosse. Márcio Miranda, Ulf Anderson. E eu sei disso porque eu coloquei o Darcy, junto com o Ricardo, a gente decidiu dar chance ao Darcy, a gente não sabia o que estava fazendo, mas deixa para lá. Do Darcy evoluir como jogador, sendo o segundo MEC na volta diante do Nicolide. Aí eu perguntava para o Darcy, como é que vai jogar hoje? Ele não sei, não me diz. Continuava o mesmo. E era um match, vamos dizer, mais festivo, mais comemorativo. Não era um match pelo Campeonato Mundial. E as manias do Mecken tinham um grande contraste, por isso eu citei que ele morava no 18º andar. Imagina que nós vamos sair para resolver um assunto qualquer, ele tinha as questões administrativas, ele tinha um apartamento dele, mas ele não estava fazendo negócios propriamente, né? Ele poderia ter, inclusive, ganho mais dinheiro, pura e simplesmente, se soubesse negociar ou flexibilizar algumas coisas sem perder nenhum dos seus critérios mais importantes. Mas a gente saía, ele tinha um Fusca com o filtro lá de acústico dele aberto, ou seja, a saída lá do bicho era completamente barulhenta. E um volante esportivo, daquele bem pequenininho, que você cobre com um palmo. Você pode não acreditar, Felipe, mas ele guiava a 1 metro do carro da frente e doido. Esse cara não sai da frente, não sei o que, buzinava. Ele fazia as ultrapassagens, eu dizia, Mega, olha o seguinte, se você quer ir para o céu, vá sozinho, me deixa aí, não, para esse negócio, vê se guia com mais segurança. Ele não avaliava que isso era um risco, ele dirigia de forma bem agressiva. E ficava entusiasmado, ele parecia dirigir kart, entendeu? Ele acha que kart vai fazer tudo que ele quer, ou então bate-bate, não vai ter como. Mas ele realmente nunca cometeu nenhum acidente. Mas ele dirigia de forma agressiva. Aí chegávamos em casa, eu me lembro muito bem que nesse dia ele vai para o banheiro, não sei o quê, volta, de repente ele olha, tinha entrado um besourinho, né? O besourinho entrou lá, eu falei, pô, esse besourinho é campeão olímpico, ele voou até o 18º andar. O Max se refugia no banheiro, tira essa fera, tira essa fera. Era, na verdade, uma cigarra pequena. Aí eu peguei a cigarra na mão, bati lá no banheiro, Mac, já saiu? Já. Ele abre a porta, eu abro a mão assim no nariz dele, tá aqui o monstro. Ele fecha a porta e diz, nunca mais faça isso, senão eu não vou lhe respeitar. Eu disse, Merkel, é uma cigarrinha não come gente, não faz mal a ninguém, não tem ferrão. Ele não era capaz de comparar os riscos, entende? Guiar daquela forma agressiva, num Fusca meio envenenado, para ele não era um risco de segurança, a cigarrinha era. E ele também desenvolveu, através das crenças, isso já no período em que ele está, segundo a versão própria dele, cometido de miastenia grave. A miastenia tem 2 níveis, uma mais branda, então não leva esse nome grave, né? Miastenia simples, ou essa que atingiu, inclusive, o Onassis. É uma doença degenerativa, progressiva, e pode ser estabelecida clinicamente. Quem soube, na verdade, como isso começou a se manifestar, e a parte de retaguarda, foi o Tavares, Luiz Tavares, presidente, jogador de xadrez, muito lembrado, que acompanhava, que era médico, cardiologista famoso, e que acompanhou o MEC nos exames iniciais lá nos Estados Unidos. Eu sei que o MEC não abria nem a boca para fazer, digamos, fundo de garganta, como se chama, ou seja, colocar a espátula lá dentro. Eu penso que ele desenvolveu isso como um refúgio psicológico. E a solução foi o envolvimento cada vez mais profundo com esse grupo dentro aí do catolicismo, chamado Renovação Carismática. Ele teria conhecido a tal tia Laura lá no Rio e achava que o caminho seria algum milagre. Só que a saída dele do xadrez foi aquele episódio meio confuso lá no Internacional do Rio, que ele jogou 2 partidas e desistiu.
Depois disso, ele ficou restrito dentro de casa, muito na linha da pandemia total, ou seja, não saía, se prostrava, eu chegava lá, vez por outra, ele estava com os braços apoiados em travesseiros e almofadas, e falava para mim que tinha recebido 3 favores de Jesus Cristo, ou Nossa Senhora, ou qualquer um desses seres superiores aí. Eu disse, Mackin, 3 favores? 3 milagres. Ele disse, calma aí. Bom, eu fazia física, né? Estudava física, e pelas minhas inclinações, não acho que essa seja uma explicação muito razoável. Eu disse, Mackin, deixa só. Milagre, por definição, é uma suspensão das leis naturais. Lembrando que o Mackin chegou a estudar física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Antes de vir para o Rio. Ele foi aprovado no vestibular e frequentou, parece, um semestre. E você deve lembrar, portanto, que não é fácil suspender as leis naturais a toda hora, senão o mundo vai virar um caos, não se vai reconhecer mais nada. Ele, não, mas eu tenho certeza, melhorou minha pálpebra, melhorou meu braço, melhorou minha deglutição. E ele ficou assim um bom tempo. Depois foi argumentando que a cura era demorada. Eu disse, mas se é um milagre, por que não cura 100%? E isso aí dava um quebra-pau. Você é um descrente, você é isso, você é aquilo. E ele começou a estudar também a respeito da interpretação da Bíblia como uma fonte de previsões, né? E tinha uma passagem lá que descreve que os exércitos vermelhos cruzarão o Rio Amarelo, etc., que ele interpretou como uma guerra mundial começando entre a China e a Rússia, que se falava na época, que, né, apesar de serem comunistas, aparentemente sócios e aliados, não era bem assim a coisa. Tanto é que a Rússia já comeu um naco aqui, um naco ali, várias ocasiões do território chinês. E tem ambições em relação a isso. Só que agora está ficando difícil, né? Porque os chineses batem forte agora com não apenas a diferença de população, mas toda essa riqueza que eles amealharam. E que está resultando em fabricação de armas para compor a defesa e o ataque que eles bem entenderam fazer em qualquer canto do mundo. É bom lembrar que os chineses estão em Marte e que eles não fazem, como no Brasil, um projetinho de mentira e deixa para lá. Eles se propõem, já tem o maior metrô do mundo, já tem isso aqui do mundo, já tem aquilo, tem uma reserva disso, tem uma produção daquilo. Então, como é que interpretou isso como uma guerra mundial anunciada? E me perguntou onde é que ele poderia se refugiar com proteção suficiente se a guerra fosse nuclear mesmo. Aí eu peguei uns mapas, né? Fui estudar isso lá na faculdade, e a região de Poços de Caldas, que por sinal é o depósito de uma bacia de vulcão, né? Dizem que se você ficar lá dentro, você tem uma chance, mas você tem que ir para uma caverna, né? Aí, e com esse negócio todo, aos poucos ele disse que estava cogitando voltar a assumir a carreira, mas nesse ínterim ele se mudou para Taubaté. Eu não sei o que ele fez com o apartamento, ele tinha outras poucas coisas, ele providenciou, a gente se desligou, e ele tinha uma coisa que é interessante, porque muita gente pode perguntar também, puxa, o Mequinha ele é meio diferente, ele é meio esquisitão, ele não tem namorada, ele não construiu família, ele vem de uma família tradicional no Rio Grande do Sul, com mais 3 irmãos, e ele foi muito precoce, em todo sentido, né? Ele, para xadrez nem se fala, o Adalto Narri, quando jogou um zonal, quando o Mequinho tinha 9 para 10 anos, o Mequinho chegava ao tabuleiro, fazia o lance e ia para fora do salão bater bola. O Adalto respondia, ele olhava lá de fora, voltava, pá, e triturava as partidas todas, né? Ganhou o Campeonato Brasileiro com essa precocidade de 13, 15 anos, que é um absurdo. Em qualquer lugar do mundo, um garoto ganhar um campeonato absurdo, em qualquer época, é uma coisa estonteante, né? Ele tinha um talento descomunal, talento solto, assim, daqueles que você, por exemplo, se você compara, é comparável com qualquer outro. Qualquer outro. Ele jogava ping, rapaz, que era um demônio, mas ele não tinha tanta autoconfiança quanto um Fischer, né? Quanto um Calço, como um Kasparov. Se ele fosse nascido na União Soviética, ele teria 2 caminhos. Ou ele seria enquadrado socialmente e aprenderia muito mais coisas, inclusive para a vida, ou ele seria devidamente escanteado. Você não vai seguir. Por quê? Porque você tinha que fazer, voltando do campeonato mundial que você ganhou, uma palestra lá em truque da vida, vai lá para a Sibéria fazer uma apresentação para os seus fãs. Aqui não ia fazer isso.
Ele ganhou o suporte do Ministério da Educação, uma espécie de bolsa, também conseguido por interferência e renovado por interferência do Mário Henrique Simons, e ele tinha uma vida razoavelmente limitada, né? Mais segura. Mais limitada porque ele não expandia a vida dele. E quando ele foi para Taubaté, obviamente, não houve mais condições de contato, já que não tínhamos essa facilidade hoje. Mas ele tinha uma peculiaridade. Todo cara que entrava na casa dele, ele perguntava a altura. Você é mais alto que o Guimpe? É mais alto que o Sadi? Aí eu dizia para ele, o Mecking, o mais alto de todos nós é o Mascarenhas. Tá? Então você não precisa medir para saber quem é o mais alto. O mais alto aqui no Rio é o Mascarenhas. Aí eu falava, mas o Oive era mais alto que o Mascarenhas, já que o Oive tinha 1,90 m, quase 2 metros. Né? Ele, não sei por que, tinha essa peculiaridade. E ele fazia, que nem a gente vê em filme americano, queria medir as pessoas encostando na parede. Aí eu disse, não, eu sou um pouco mais alto que o Guimpe, com Sadi, etc. E ele ficava nessa história de saber. Ele também protagonizou uma espécie de imagem, né? Ele acabou formando ou reforçando uma imagem de que o jogador de xadrez é excêntrico, é exótico. O pessoal do rock não é, não. As divas de todo tempo não são. Esses empresários não são esquisitões. Os jogadores de futebol, os jogadores da NFL, os jogadores de basquete não são esquisitões. Eles são primadonnas, né? Eles são naturalmente exibicionistas. E o Mecking foi fotografado treinando karatê e saiu a foto dele de óculos na primeira página do Jornal do Brasil, na preparação com o mestre com o Polugaev. E que, por acaso, olha, veja as cenas extremamente improváveis que eu vivi. Estou caminhando com ele, treinamento físico dele incluiu uma caminhada lá na orla do Rio, Leblon e Ipanema. Estamos caminhando. Uma semana antes dele embarcar para a Suíça, ele se vira para mim, o que é um jogo contra o Polugaev? Eu, o quê? Isso lá por 1974, né? O que é um jogo contra o Polugaev? Eu disse, olha, eu não vou dizer para você jogar essa ou aquela defesa. O que eu sei é que você não deve jogar linhas de pesquisa monstruosa, porque ele faz isso desde criancinha. Você é muito bom, mas ele tem toda a estrutura por trás. Ele tem segundos, ele tem colaboradores, e você não dispõe disso. Então, eu acho que você tem que jogar posições mais dinâmicas e mais originais, para que o desafio se dê sobre o tabuleiro. E outra coisa, o Fischer diz que ele não acredita que o Polugaev jogue bem em finais. E ele não está mentindo. O Polugaev não tem nem muita prática, muita quilometragem. Eu não sei se ele captou o que eu estava falando, mas aí senta lá e a primeira partida ele joga uma Merano. O Polugaev, que começa a jantar, né? E fica ganho, mas depois, por alguma coisa estranha, não arremata bem na partida suspensa e empata. Na segunda, vem o famoso episódio em que o Mecking se envolve com o juiz. É um match em 12 partidas, Felipe, 12 partidas. Por que isso é importante? Ele entra por de tempo, que era muito frequente, e é bom saber que a opinião de alguns colegas do grande mestre, embora seja do Najdorf a mais incisiva, que o Mecking era um bandido do tabuleiro. Mas bandido do tabuleiro em que sentido? Baseado numa ocorrência no torneio de Santo Antônio, nos Estados Unidos, no Texas, né, em 1972, que participaram os grandes, assim como Petrosyan, Porte e o Karpov no início da carreira, que por sinal ficaram empatados em primeiro, terceiro lugar, e mais uma playa de jogadores, incluindo o Mecking. E o Mecking na partida com o Browne, que era outro visceralmente viciado em apuro de tempo, o Mecking vê o Browne jogar F2, F4, mas o peão não fica muito bem situado, os dois estão num bingue frenético. O Mecking pega o peão de F4, bota F2 e aciona o relógio do Browne. Por causa desse episódio, que o Najdorf estava assistindo, que ele jogou o torneio, o Najdorf saiu-se com essa. Mecking é um bandido do tabuleiro. Mas o Mecking era meio encrenqueiro, como é até hoje, né? Todos sabemos disso. E então, nesse evento da Suíça, no apuro de tempo, o Mecking começa a fazer jadube nas peças do Polugaev. E isso não pode, né? Isso não pode. Ainda mais quando o Polugaev está pensando no tempo. E eu acredito, pelas narrativas que eu me lembro na época, que o juiz chega e diz para ele: "It is your last time", ou seja, é a sua última vez, não vá fazer mais isso. E o Mecking pode ter entendido ou interpretado como "you have lost on time", você perdeu no tempo. Ele fica desarvorado, faz um lance qualquer lá e acaba perdendo a partida.
Na terceira, ele joga uma novidade incrivelmente boa numa Benoni, que ele manejava de forma preciosa. É bom lembrar que quem popularizou a anel Benoni foi o Tal, né? Praticamente tirou da lembrança lá de Ninzovic e Marshall, de 1927, que ninguém mais jogava. 30 anos depois, o Tal começou a jogar e ganhou partidas assombrosas. Teve uma derrota contra o Penoso, mas o Mack assumiu esse bastão e jogou, por exemplo, uma partida com o Pacman também, que é muito, mas muito bem construída. E nessa partida com o Pologaev, a terceira do match, ele faz uma novidade e ganha um peão. Rapaz, depois ele cai num truque bobo, e aí mostra que ele já está desarvorado. Ele passa o resto do match empatando de forma prosaica. Veja, ele jogou mais 9 partidas e é o match mais monotonamente consumado da história do candidato. O Mack não arrisca mais nada tentando reverter o resultado. Ele põe o prejuízo na conta e se conforma com aquilo. Isso mostra como ele sofria os impactos esportivos e, vindo de soviética, era particularmente doloroso. Na verdade, esse match foi em 77, né? Porque em 74 o match foi contra o Korchnoi, e que também exibe essas limitações importantíssimas demais, que não teriam sido permitidas ou teriam sido devidamente corrigidas se houvesse treinamento, por exemplo, num ambiente como o da União Soviética daquela época. Porque o match com o Korchnoi, ele está assombrosamente superior ao Korchnoi. Mas o Korchnoi é um lutador que e nas partidas suspensas, ele revertia até as desvantagens. E o Mack não estava analisando, porque o segundo dele ele não participava, que era o Wolf Anderson. Mais tarde foi o Márcio Miranda, mais tarde foi um outro que ele experimentou, mas ele não participava. Pô, não dava o lance secreto? Quer dizer que o cara tem que analisar toda qualquer possibilidade? Isso é o que o adversário tem que fazer. Mas se você sabe, você tem que confiar no seu segundo. Mas não. Então, essas limitações foram perdurando. Quando ele parou e voltou, os episódios passam a ser um pouco diferentes. Mas ele continua muito divertido sem saber. Você quer ouvir mais? Você está me comprometendo, seu Felipe. Vamos então para finalizar, para a segunda pergunta. Esse gênio Mequinho, né, que todo mundo sabe, mas quem que você acha que depois dele no Brasil foi o jogador mais forte? Eu sei que é uma pergunta, essa realmente é bem subjetiva, mas vamos lá. Vamos lá, dentro do possível, com argumentos bem concretos e objetivos, né? 3 jogadores ainda detêm um recorde de vitórias no Campeonato Brasileiro empatados. O Sunier, o Giovanni Vesco e o Leitão. Leitão está se aposentando, peninha, e ele pode quebrar o recorde. Os outros, Sunier, já aposentaram há muito tempo. O Vesco, aposentado precoce. Ele poderia quebrar esse recorde, né? E isso já seria mais meritório dentro de uma carreira que faz a distinção. Sunier, Milos, Leitão e Vesco são claramente os candidatos a compor esse pódio Mequinho. O Leitão tem uma distinção absoluta. Ele é o único brasileiro a ganhar um campeonato mundial. Na verdade, ele ganhou 2. E ganhou numa geração que as pessoas não prestam atenção. Quando ele ganhou o Sub-12, o rival dele foi o Leco. Eles empataram entre si e ganharam as outras 10 partidas. Você vai ganhar um torneio empatado com 10,5 e 11, é muito azar. É muito azar de algum deles. O Leitão foi beneficiado pelo desempate. Ou seja, o torneio foi decidido, como acontece, né, no milésimo de Suíço, pelos rivais. Mas Sub-16, como ele ganhou, já é outra façanha absurda. Considerando que, à época, ele era um garoto vindo do Maranhão, que só começou a ter suporte quando aceitou o convite do Zé Alberto, mais uma que ele construiu, o Zé Alberto, de morar na casa do Zé Alberto inicialmente, né, com a família do Zé Alberto, as 3 filhas lindas, a mulher médica, eu espero que todos estejam bem, Fernanda Santos jogando xadrez, inclusive, lá nos Jogos Abertos, e criou esse ambiente favorável. O Leitão, a meu ver, por causa desse tipo de história, e sem qualquer desmerecimento ao Sunier, que foi o segundo grande mestre, que teve uma carreira que também foi desviada. Eu estou falando também porque o Darcy fez isso por outras razões. Mas ser político, quando você é um grande mestre de muito talento, o Sunier quase se classifica para o Internacional de 79, lá no Rio. O cara ia fazer companhia a um daqueles sujeitos. Você lembra? Pô, 3 vagas
o torneio de candidatos, o Sunier terminou em quinto. Ele ficou por 1 ponto para se classificar. Foi uma coisa assombrosa. Teria sido a maior zebra da história do xadrez, um mestre internacional se classificar para a elite do campeonato mundial. Então, isso mostra a força prática do Sunier, assim como o Karpov. O Karpov tem uma força prática gigantesca, assim como o Carlsen. São jogadores que têm habilidade em todos os controles e tal. O Sunier teria essa precedência, inclusive, por ser o primeiro grande mestre pós-Mequinho. O Milos, com a grandeza de xadrez. Bom, uma vez preparando para jogar match lá no eliminatório em São Paulo, o Milos jogava 8 defesas de preta, rapaz, conforme a ordem do lance do branco, D4 ou cavalo F3, ou D4, cavalo F3, depois C4, ele adotava uma saída. Mas era muito difícil você acertar qual. O cara jogava 8 defesas. A erudição dele, a técnica dele, né? E o Veshkov, para falar em defeitos, o Veshkov é um grande improvisador. Se não é defeito, não, mas é carência de informação teórica. Eu me lembro que o Veshkov pendurou meio ponto numa partida com o Carlos Assis, nesse campeonato que ele chegou meio ponto atrás do Leitão, né? Porque não conhecia a teoria da Firidora. Ele jogando de preta, ele foi jogar ran-ran e perde aquele peão em A5. Poxa! E é engraçado que com peão a menos, o Martins oferece empate e o Giovanni recusa. Damas trocadas, a posição dele triturada, e ele acaba empatando, mas por decurso de prazo, que é o que satisfazia o Martins, né? Então, o Giovanni sempre pecou por informação teórica nas aberturas, e isso limitava. Mas, mesmo assim, você vê um torneio nas Bermudas, triturando o Guelph, uma partidaça. Muito talento, respondendo 7 campeonatos, um competidor nato. Eu vi esse pessoal, joguei com eles, eventualmente, desde garotinho, como com o Crico, contigo não, mas com o Giovanni joguei campeonato brasileiro de ping e tal, e via como são talentosos. Então, eu ficaria entre esses 4, colocaria o Rafael em segundo lugar, e aí o problema para outro desempatar entre Milos e Veshkov, tá? Mas como o Veshkov tem mais campeonatos brasileiros, eu vou... O Milos acho que tem 6, tá? É peninha, mas uma observação, o filho do Oswaldo Cruz, tá? É talvez o maior ganhador de campeonatos brasileiros em termos de eficiência, porque ele disputou 9, ganhou 6 e foi 3 vezes vice-campeão. É difícil bater um cara desse. Claro que era uma época ainda muito precoce, lá nos idos de 1930, mas o cara tinha muito talento e é filho do grande médico e sanitarista Oswaldo Cruz, Mário Oswaldo Cruz. Então, essas são as minhas considerações. Não, tá perfeito, tá justificado. Bom, Okay. queria agradecer a sua presença, Loureiro. Acho que foi muito bacana, foi um bate-papo que nesses tempos é sempre bom. E se quiser deixar um recado final, mas eu tenho certeza que o público que vai ver, assim como eu, se divertiu bastante aqui. Bom, se um jogo pode servir com todas as suas qualidades e características, o jogo de xadrez, como eu falei, é igualitário, é justo, é acessível a qualquer um, não depende apenas de erudição, depende de entusiasmo mais do que se pode explicar, tá? Ele é um jogo para todos nós, é um jogo que carrega a beleza da história humana. Lembrando que o Tal finalizou uma locução dele, joga em xadrez, como é que ele disse? Façam a paz, joguem xadrez. Não façam a guerra, joguem xadrez. Porque o xadrez é uma guerra simulada, e a guerra é a coisa mais desgastante que nós temos. E alguém inventou a guerra com interesse subhumano. O xadrez foi inventado com interesse sobre-humano, super-humano, para que a gente lembre de nunca fazer a guerra de verdade. Meu pai foi pracinha. Isso me toca profundamente, que eu poderia não existir. Ele foi voluntário. Então, ele esteve naquele horror todo, que ele só comentou uma vez na vida. Uma vez foi a conversa definitiva que ele teve comigo sobre isso. Então, a mensagem do xadrez é sempre muito bonita, muito acessível, muito adaptável. É um jogo que está aí fascinando as crianças. Como eu falei, eu liberava os meninos, eles chamavam os peões de baixinhos, por causa da época da Xuxa, chamavam o bispo de boca aberta, chamavam a torre de cinzeiro, chamavam o rei de cruz de Deus, chamavam a dama de enfeitada. E eu adorava ver isso, porque era o entusiasmo das crianças aprendendo uma coisa reveladora.
Eu agradeço muito a oportunidade e quero registrar a importância do teu trabalho. A minha cachorrada aqui vai sair, então está essa alegria toda. O jogo deve ser continuado, porque é uma coisa muito inspiradora vindo do coração do homem para a alma do homem. O Tarrás estava certo. Ele faz as pessoas felizes, tá bom? Foi um grande prazer. Cuide-se bem. Boa sorte e saúde. E volte logo às competições assim que for possível, tá bom? Perfeito. Um abraço, Ladeiro. Tchau, tchau. Um abraço forte. Obrigado. Tchau, tchau. Dá licença.